Olá, como vão? Bom, muita gente deve ter visto as últimas notícias, que rodaram por aí, sobre uma decisão da Suprema Corte britânica, dando um tratamento diferenciado para os motoristas da Uber, não os reconhecendo como simples parceiros, mas reconhecendo alguns direitos trabalhistas para eles. Não vai ser objeto desse vídeo tratar do cenário internacional, vamos trazer essa situação para o Brasil, porque a gente já teve sentenças de primeiro grau e até de segundo grau de jurisdição que reconheceram o vínculo de emprego para os motoristas da Uber. Mas o nosso Tribunal Superior ainda não chegou nesse ponto. Ele já deu decisão a esse respeito, ainda que uma decisão de turma, né, de um colegiado um pouco menor, mas ainda não teve o reconhecimento do vínculo de emprego de modo definitivo no Brasil. Vamos pegar essa situação, então, a despeito do que vai ficar lá de fora, vamos trazer essa situação para o Brasil para a gente analisar no ordenamento jurídico brasileiro por que, que, eventualmente, um motorista poderia ter ou não o vínculo de emprego reconhecido aqui no nosso contexto jurídico. A gente já viu os elementos do vínculo de emprego em outros vídeos. Então, eu não vou explicar aqui um por um deles, nós vamos apenas colocar a situação do motorista, pelo menos a situação que foi trazida nos processos, né? Nós vamos colocar em todos os elementos do vínculo de emprego e vamos ver se o que seria mais correto, né, tecnicamente, o reconhecimento ou não do vínculo aqui do motorista no Brasil. Eu vou trazer uma sentença que foi a primeira, uma das primeiras decisões que reconheceu o vínculo de emprego do motorista da Uber aqui no Brasil. É uma sentença de Minas Gerais. Eu estou colocando o número do processo porque é um processo público que foi divulgado em outros canais de comunicação. Eu só aí, por questão de realmente intimidade, eu escolhi o nome do autor, mas se vocês quiserem localizar essa decisão na internet, é de fácil acesso, tá? Bom, vou trazer o que, segundo a decisão, ficou comprovado nos autos, e me parece que o que ficou comprovado nos autos não tem muita dúvida. Na verdade, o debate jurídico brasileiro, se há ou não vínculo de emprego, traz uma interpretação dos fatos, não realmente uma controvérsia sobre os fatos. Como que esses motoristas trabalhavam à época, e a gente já viu que teve alguma modificação de como eles trabalham hoje, vou trazer alguns pontos, tá? Mas lá no início, quando a Uber veio para o Brasil, como que esses motoristas trabalhavam? Então, a gente já comentou, né? Para eu definir se os elementos do vínculo de emprego estão presentes ou não, eu tenho que pegar o contrato realidade, ou seja, a primazia da realidade sobre a forma, verificar como que aquele serviço era prestado e verificar então se eles eram realmente parceiros ou não. A gente vai presumir aqui que o motorista é pessoa física, ou se ele for PJ, se a gente manter todos os elementos, se a gente mantiver, desculpa, todos os elementos do vínculo de emprego, a gente vai entender que esse motorista, ele na verdade, aquela pessoa jurídica, ela não existe. Então, para quem tem dúvida sobre isso, assista aquele primeiro vídeo lá sobre pejotização ou o elemento do vínculo pessoa física, tá? Então, já não vou comentar sobre ele mais. Vamos falar aqui sobre pessoalidade de modo direto. O que a sentença declarou, e acredito que, colhendo as provas dos autos de modo correto, a existência da pessoalidade. Se você tiver interesse em ser motorista da Uber, você vai ter que fazer um cadastro pessoal, e esse cadastro, ele é único, relativo a cada pessoa. Eu, Graziela, não posso ter um cadastro e colocar outros motoristas no meu cadastro. O cadastro, ele é que, ó, ele revela um perfil do profissional pessoal intransferível. Então, é um cadastro por motorista. Ele tem que mandar uma série de documentos, inclusive tem que ter carteira profissional, né, de motorista profissional, e dentre esses documentos, olha que interessante, o trabalhador, o motorista, parceiro, vai ter que ter bons antecedentes e nada consta. Isso por si só significa que ele é empregado? Não. A gente já viu que em muitos contratos autônomos, inclusive de parcerias, como profissionais de salão de beleza, etc., os contratos podem ser e frequentemente são personalíssimos, ou seja, a pessoalidade está presente. Nesse caso aqui também está, né? Porque o motorista, num cadastro só, ele não pode se fazer substituir. Um mesmo veículo pode ser compartilhado, mas o motorista, com aquele perfil dele, ele não pode ter vários motoristas, inclusive é um quesito de segurança. A própria Uber orienta o usuário a conferir se o motorista é aquele que está lá no perfil do aplicativo. Então, a pessoalidade com certeza está presente. Vamos verificar a onerosidade. Eu acho que também ninguém vai contestar
que a onerosidade está presente, ou seja, aquele motorista ele trabalha por dinheiro. Tanto objetivamente ele recebe pelas corridas que ele presta, mas é isso que ele quer com esse tipo de contrato. Ele quer receber a paga ao final da prestação de serviços. E aí a Uber também tem um modo todo peculiar de fazer a remuneração do seu motorista, né? Ela tem um plano de remuneração que ela que criou. Aí a gente vai ver como isso reflete em outro elemento do vínculo de emprego da subordinação, não apenas aqui na onerosidade, tá? A Uber faz ofertas, ou pelo menos fez anteriormente, de premiação aos seus motoristas. Então, dupla premiação. Se ele ficasse online, ele poderia ganhar um plus remuneratório, se ele ficasse disponível, né, por longo tempo, se ele tivesse uma nota maior. Eu vou trazer aqui daqui a pouco, que já houve premiação de motoristas 5 estrelas, né? Até 2018 isso aconteceu, não sei se está acontecendo mais. Então, ela oferta prêmios, às vezes já chegou a ofertar prêmios em dinheiro. Ela tem o pagamento por tempo à disposição. A Uber, para se implementar em algumas localidades, em algumas cidades em que as pessoas ainda não confiavam no serviço, ela pagava por motoristas apenas ficarem circulando em determinados locais, sem pegar nenhuma corrida, ou seja, só pelo tempo que eles estavam à disposição. Isso reflete aqui, mas também reflete lá na subordinação, porque eu não tenho trabalho. Um parceiro, ele geralmente só ganha pelo período que ele trabalha. Aqui a gente teve um motorista que ficava à disposição, recebendo por aquele período, sem trabalhar. É, também acontecia dos motoristas terem remunerações de viagens que não eram pagas pelos passageiros. Eu acho que quem quando começou aqui na utilização desse serviço, se lembra que fez uma ou outra corrida sem o pagamento, né? Porque estava indicando alguém, porque era a sua primeira corrida como usuário, como transportado, como passageiro, né? Então a Uber, ela tirou do próprio bolso a remuneração desses parceiros. Será que isso um estabelecimento faz com seus parceiros? Será que eu tenho uma parceria? De novo, esse é um item que ele não reflete tanto na onerosidade. A onerosidade é o simples pagamento, subjetivo e objetivo, mas isso pode refletir lá na subordinação. E a Uber também, ela que recebe do passageiro e repassa pelo motorista. Veja, isso também não é exclusivo de vínculos de emprego. Em contratos de parceria, a gente tem a mesma circunstância. Você vai lá no salão de beleza, você às vezes entrega toda a remuneração do serviço para o salão e depois o salão vai fazer a distribuição ali dos prestadores de serviço, tá certo? Mas eu acho que não há dúvidas sobre o fato de que a onerosidade está presente. A não eventualidade, aqui eu também acredito que esse elemento do vínculo está presente, porque vejam os pontos que a gente ressaltou aqui, que a gente extraiu dessa decisão, mas também no caso concreto, eu acho que todo mundo que já utilizou esse transporte não vai discordar de que para a Uber, então vamos, tem vídeo lá, outro vídeo que fala da não eventualidade ou da habitualidade, se lembrem das 4 teorias que a gente analisa, e que uma muito importante é da necessidade do tomador dos serviços. Então vamos pensar, ainda que a Uber seja parceira deste motorista, o trabalho do motorista para essa rede de tecnologia. A Uber se qualifica como um software de internet, né? Uma plataforma de internet que vai conectar os usuários finais, que são os clientes, os passageiros, com os motoristas. Mas vamos pensar na ótica da necessidade da Uber. É na atividade fim dela? Será que ela consegue continuar sendo uma plataforma de tecnologia se ela não tiver motoristas? Ela pode ser que no futuro não precise de motoristas seres humanos, mas que ela vai precisar de carros que sejam dirigíveis ou por seres humanos ou pela própria internet, né, que são os carros autônomos, ela precisa disso porque isso é da atividade fim dela, já que o plano de negócio da Uber é ligar transportadores, que seriam os veículos, junto aos passageiros. Então, é o motorista hoje, que a gente só tem seres humanos hoje dirigindo os veículos, né, para a grande população. Então, a atividade de um motorista é essencial para a Uber, é a atividade fim do negócio dela. E é de necessidade permanente. Não é uma necessidade episódica, esporádica, né? Ela só consegue continuar ofertando os seus serviços, fazendo essa ponte entre usuários e motoristas, se existirem efetivos motoristas circulando por aí. Então, veja, vários dos elementos das teorias aqui da não eventualidade estão presentes. Se a gente pensar, né, o trabalho, ele pode ser descontínuo do motorista, ele pode ficar um longo tempo offline, mas em regra o trabalho tem a tendência de ser contínuo, ou pelo menos intermitente. Ainda que ele tenha uma maleabilidade de horários, uma flexibilidade de horários,
Em regra, ele se profissionaliza nessa atividade e ele faz essa tarefa de modo contínuo, ou pelo menos de modo sistemático, se repetindo ao longo do tempo, né? E a gente viu vários casos, não sei se isso acontece hoje, mas lá atrás ficou provado, que o motorista poderia ser penalizado e até excluído da plataforma se ele ficasse um longo período em inatividade. A Uber mandava e-mails, mandava avisos, depreciava a nota dele e às vezes chegou a excluir da plataforma aqueles motoristas que estavam em inatividade, ou seja, o trabalho dele precisa estar acontecendo para ele continuar sendo um parceiro. E nessa análise, a gente vê que, já que vários elementos, várias teorias estão preenchidas, se torna irrelevante a teoria da fixação jurídica, que é um argumento da Uber que ele pode prestar serviço para vários outros aplicativos, né? A gente já viu lá que para essa não eventualidade estar presente, para a habitualidade estar presente, para esse elemento do vínculo se configurar, não há necessidade de fixação jurídica, desde que eu tenha compatibilidade de horários. O momento que ele está fazendo uma viagem pela Uber, ele não vai estar fazendo naquele mesmo momento uma viagem por outro aplicativo, pelo 99, etc, certo? Então, havendo compatibilidade de horários, não é requisito para esse elemento estar presente de que ele não possa ter outras relações jurídicas. Então, para mim, aqui, ó, a não eventualidade também está presente. Esse aqui, ó, é um prêmio que a Uber deu de motorista 5 estrelas. Depois vocês dão uma olhadinha aqui nessa matéria. Não foi a única motorista no Brasil que recebeu, mas os motoristas chegaram a ser premiados. Como eu disse em vídeos anteriores, a cereja do bolo ou o elemento norteador estará na análise da subordinação. Então, eu fiz aqui desse lado, vamos colocar um trabalho subordinado e aqui um trabalho autônomo, certo? A gente tem que pesar as características da prestação de serviço na balança. Então, olha as características de subordinação que foram extraídas do processo. Muitos motoristas passaram por treinamento de como usar a plataforma, de como atender o cliente. A Uber recomendava, e eu acho que recomenda até hoje, não tenho certeza, talvez isso diminuiu de lá para cá, mas era claro que no início isso existia, que era, olha, ofereça água, ofereça balas, sempre fique com o ar-condicionado ligado, quer dizer, a Uber direcionava como que aquele motorista deveria prestar os serviços para o seu usuário, né? E aí o usuário era qualificado, pela Uber não, pelo próprio cliente, né, que dava lá uma nota, e aí aquele ranking, essa gamificação existente na plataforma, né, poderia às vezes até trazer penalidades para o motorista que tinha qualificação baixa, ou seja, quando ele sofre uma penalidade porque ele não teve uma nota muito boa, seja porque ele não prestou um modo de atendimento exigido pela empresa ou recomendado pela empresa, seja porque ele ficou muito tempo offline, os algoritmos, então, o que? As penalidades algorítmicas, então, não é um ser humano que está lá dentro da plataforma, são os algoritmos da plataforma que começam a penalizar, suspender determinados usuários e, a depender da nota, até afastar, né, romper, excluir esse motorista da plataforma. Então, a penalidade, gente, é uma característica muito forte em relações de emprego, em relações subordinadas, né? Em contratos paritários, a existência de penalidade é algo muito raro. Geralmente, a penalidade vai levar a um rompimento do contrato, às vezes de modo imediato, né? Então, se você tem um prestador de serviço, as partes se ajustam ali, mas se há uma insatisfação grande com o serviço, aquele contrato se rompe. Então, a existência de penalidades, às vezes até sem a ruptura do contrato, isso pesa na subordinação, né? Os motoristas, eles tinham um plano de receitas, quer dizer, o rendimento dele, o valor da corrida não é estipulado pelo parceiro, é estipulado pela Uber, pela plataforma, né? Então, isso é um outro elemento que pesa bastante na subordinação. Em regra, nos contratos paritários, as partes conseguem ajustar. Ainda que fique um percentual, porque aí aqui ó, tem pendendo para a autonomia, de que o percentual que fica com o motorista é de 80%. A Uber só fica com 20% e 80% do serviço cobrado do cliente fica com o próprio motorista, ou seja, é um percentual muito alto, é um percentual realmente que revela parceria. Por outro lado, a gente pensa, quem que estabelece o preço da corrida? Não é o motorista. Em geral, quando a gente tem realmente contratos paritários, tipo contrato de parceria, o prestador do serviço, ele fala, eu não aceito receber menos que tanto. E daí joga-se a margem do outro parceiro, né? E se estabelecem os percentuais. Então, aqui, o motorista da Uber, ele não tem a menor ingerência sobre o valor que vai ser cobrado do cliente. Então, isso pesa na subordinação. O percentual isoladamente, 80% para o motorista, pesa na autonomia. Mas o fato dele não poder estabelecer
o valor da corrida, por exemplo, isso pesa na subordinação. A gente viu vedação para captação de clientela particular, a Uber chegou a romper contratos ou penalizar motoristas que entregavam seus cartões de visita, olha, eu faço corrida particular. E eu acredito que se você conhece algum motorista profissional, você sabe que além dessas plataformas, ele faz serviços particulares. E a Uber chegou a penalizar essa prática. Então, veja, isso fere também a liberdade, né, de contratação. Então, isso pesa na subordinação. Por fim, uma outra circunstância que a gente pôde localizar no contrato da Uber, pelo menos antigamente, era um subsídio para custeio de seguros, para aquisição de veículos. Então, a Uber, ela dá um certo suporte aí aos seus motoristas, o que é muito raro em contratos de parceria. Eu, por exemplo, como advogada, tudo que eu recebo dos meus clientes, eu tenho que investir no meu negócio, né. Os meus clientes não pagam diretamente meu escritório, meu telefone, as plataformas que eu utilizo para entrega dos meus serviços, né. Então isso é muito raro, por isso pesa um pouco na balança da subordinação. E no lado da autonomia, o que a gente verifica que estão nas decisões, né. Não há controle de horários, então o motorista ele faz o seu horário, ao seu bel prazer, mas vejam, na CLT, mesmo para trabalhadores que têm carteira assinada, a gente tem lá o artigo 62 da CLT, que vem falar dos trabalhadores que não têm controle de horário. Agora, na pandemia, por exemplo, a gente tem algumas modalidades de teletrabalhadores que não estão tendo o horário de trabalho conferido pela empresa. Então, está vendo que esse é um ponto relativamente frágil aqui na balança da autonomia. Não há fixação jurídica, a gente já falou sobre isso, ele pode prestar serviço para outros, mas isso não é uma vedação para o reconhecimento do vínculo de emprego. É um elemento lá na autonomia? Ele pode contratar com quem ele quiser. E quanto mais contratantes ele tiver, né, quanto mais empresas ele prestar serviço, ou usuários que não seja a Uber, mais chance desse peso da autonomia se fortalecer, né? Mas isso por si só não vai definir. E por fim também, ele não é exclusivo, né? Então, como ele não tem fixação jurídica, ele não tem prestação de serviços exclusivamente com a Uber. Então, aqui, o que a gente pode dizer? Né? Que tem muitos pontos de um lado, também tem muitos pontos e pontos relevantes do outro, e aí grande dificuldade da análise da subordinação está aqui, né? Eu tenho geralmente uma balança muito equilibrada. E é por isso que a gente vê uma decisão hoje do nosso Tribunal Superior do Trabalho, hoje a última decisão mais recente nesses casos, é pelo não reconhecimento do vínculo de emprego, justamente pela possibilidade dele ter flexibilidade, alguma flexibilidade na sua prestação de serviços. Então, para o TST, esses pontos aqui pesaram mais do que esses daqui da subordinação, certo? Agora, essa é uma tendência, Graziela? Eu diria que a longo prazo não a curto e médio prazo, eu não vejo o TST reconhecendo o vínculo de emprego de motorista com aplicativo. Essa não é uma tendência, na minha visão, a curto e médio prazo. Mas pode ser uma tendência a longo prazo. Agora, o que eu acho que às vezes vai acontecer antes disso, inclusive por conta dessas decisões internacionais? Hoje a gente tem dois grandes grupos separados, que a gente já falou também em outros vídeos, né? Um grupo dos trabalhadores que não tem vínculo de emprego, trabalhadores lato sensu, sem vínculo, e um grupo de trabalhadores empregados. Esses empregados vão ter carteira assinada. Então, esses aqui são os que têm os direitos do artigo 7º da Constituição Federal. Então, quando reconhecido o vínculo de emprego. E esses aqui não têm direitos, salvo alguns contratos regulamentados em lei, né? E esses contratos geralmente não trazem direitos muito específicos, trazem poucos direitos, tal como o do estagiário, fala que ele tem seguro, que quando ele for tirar férias, se ele receber bolsa, ele tem que receber bolsa nas férias. Então, eu tenho algumas normas que regulamentam alguns direitos de trabalhadores que não têm vínculo de emprego. Qual que eu acho que é a tendência para o Brasil? E eu acho que isso vai poder se tornar uma realidade quanto mais decisões internacionais tivermos que reconhecerem alguns direitos trabalhistas dos motoristas de aplicativo. Vai ser o tal do trabalho, uma nova faixa aqui do trabalho para subordinado. Então, hoje a gente não tem essa regulamentação, que é a situação de quando a balança fica muito equilibrada, né? Eu tenho muitos elementos de subordinação, mas eu também tenho muitos elementos de autonomia na balança lá da análise da subordinação.
todos os outros elementos do vínculo de emprego estão preenchidos. Então, quando eu tenho esse equilíbrio, ele tem muita autonomia, mas ele também tem elementos de ingerência do tomador dos serviços. Ele vai se enquadrar nesse novo conjunto de trabalhadores que vão ter não todos os direitos trabalhistas, mas talvez alguns direitos do sétimo, tipo férias, um 13º, um seguro, algum direito básico que qualquer trabalhador deveria receber, não é? Mas essa norma ainda não existe, ainda não tem. Alguns projetos chegaram a tramitar no Congresso Nacional, mas a gente não tem nada caminhando muito firmemente nesse sentido. A gente tem muitos teóricos trabalhistas contra. Eu, pessoalmente, por uma política de mitigação de danos, sou a favor. Né? Acho que ao invés de jogar no tudo ou nada, ou tá sempre aqui ou está de fora, eu acho que esse meio termo pode ser conveniente, a gente pode pensar nisso sim, tá bom? Esse era o vídeo de hoje, espero que tenha sido clara. E se você tiver alguma dúvida, manda uma mensagem que a gente responde, tá? Um abraço.